Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Podcast número 42. Café com leite. A marginalização profissional da pessoa que não sabe pensar criticamente. Bem, pessoal, é bom estar aqui de volta com vocês neste episódio número 42. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de como uma pessoa que não sabe pensar criticamente acaba sendo marginalizada, separada, de uma certa forma isolada, se torna café com leite. Quando eu era criança em Boasópolis, às vezes uma criança mais jovem queria participar da brincadeira junto com o nosso grupo. Para incluir esta criança sem estragar a brincadeira, a gente chamava esta participação de café com leite. Todos cuidavam dessa criança mais jovem, sabendo que sua participação era irrelevante para a competição. A criança brincava, mas não participava de verdade. E isso era chamado de café com leite. As crianças que eram café com leite normalmente ficavam muito bravas, né, muito revoltadas de serem chamadas de café com leite. Elas queriam participar de verdade, mas elas não tinham consciência de que elas não tinham habilidade suficiente para participar do jogo, né? Então, uma brincadeira com meninos de 11 anos, 10, 11 anos, e deixar uma criança de 6 participar. Então, a diferença é muito grande. Há alguns anos, quando eu estava reorganizando a estratégia de pesquisa do meu departamento, passei vários meses revisando diversos projetos de pesquisa e neguei a aprovação de iniciativas de vários países. O time médico estava frustrado e com dificuldade de entender por que era tão difícil conseguir uma aprovação nas revisões que eu estava liderando. Por que que eu não aprovava ou aprovava muito poucas iniciativas? Em uma destas inúmeras reuniões de revisão de projetos, lembro-me bem de uma discussão apresentada por uma diretora médica do time dos Estados Unidos. A reunião foi relativamente rápida, mas intensa. Questionei sistematicamente todos os pontos do projeto que ela estava apresentando: população, intervenção, grupo controle, endpoint, análise estatística, contexto clínico de tratamento, fundamentação para os próximos passos, caso o estudo fosse positivo, o que você vai fazer depois? Entre muitas outras perguntas. A diretora médica respondeu todas essas perguntas com fatos, dados e números, sem hesitação. Fiquei impressionado com a solidez e a qualidade da proposta de pesquisa, que eu aprovei imediatamente. Então, era uma proposta sólida, muito bem planejada, baseada em dados, e a pessoa que apresentou tinha um profundo conhecimento do que era a pesquisa sendo apresentada e qual era o objetivo e o que iria ser feito depois da pesquisa caso ela fosse positiva, caso o trial demonstrasse uma significância estatística. Então, você observa que este projeto foi relativamente fácil de ser aprovado. Depois da reunião, houve alguns rumores de que eu tinha uma certa preferência pessoal pelo time dos Estados Unidos, pois eles tinham conseguido uma aprovação relativamente rápida. Isso não era verdade, eu não tinha preferência pessoal por ninguém, e aquela diretora que apresentou o projeto era uma pessoa que eu não conhecia previamente. Então não tinha como ter viés a favor do time dos Estados Unidos, por quê? Porque a pessoa apresentando era uma pessoa nova que eu não conhecia antes. E mesmo assim houve esse rumor de que havia uma certa proteção para o time dos Estados Unidos.
Quando eu ouvi isso, eu fiquei abismado, porque como as pessoas podem ter participado daquela reunião, visto a qualidade da proposta e ainda achar que tinha um viés a favor daquele time. Mas depois que eu pensei um pouco, eu percebi que chegar a essa conclusão de que há um viés devido à aprovação de um time e não dos outros times é relativamente esperado. Por quê? Os executivos que estavam reclamando da dificuldade de aprovação eram exatamente aqueles que não tinham a capacidade de pensar criticamente. Esta limitação não permitia a estes executivos preparar um projeto sólido, mas também não permitiram a estes executivos entenderem que o debate que aprovou o projeto dos Estados Unidos foi baseado em dados, foi porque a pessoa soube pensar criticamente de uma forma metódica e de alta qualidade. Então, a mesma deficiência do ponto de vista de habilidade de pensar criticamente, que não permitiu a estes times prepararem projetos sólidos, também não permitiu a estes times entenderem um projeto sólido. É a mesma habilidade. A diretora médica que conseguiu a aprovação obteve esse resultado porque ela preparou uma proposta de forma crítica e sistemática, apresentando um projeto sólido. E as pessoas que tinham capacidade de pensar criticamente e estavam presentes na reunião entenderam isso. As pessoas que não tinham esta capacidade de pensar criticamente interpretaram que havia um viés meu a favor dos Estados Unidos. Eles não conseguiram ver a qualidade do projeto. Isso é um aspecto muito importante. Para os diretores ou membros do time acompanharem um debate socrático durante a reunião, era necessário que todos esses diretores prestassem atenção de forma focada e tivessem uma habilidade de não permitir que a mente ficasse poluída por um monte de subjetividades e prestasse atenção, top-down attention, atenção de cima para baixo, atenção focada nos dados e nas informações sendo descritas. Só que a velocidade do debate foi tão rápida que uma pessoa que tivesse um pouco de distração durante a conversa não ia entender o contexto todo e a conclusão que levou à aprovação desse projeto. A visão de muitas pessoas que participaram da reunião foi enviesada por influências sociais, relacionamentos pessoais, e outras causas de vieses ou de barulho, de noise, né? E elas não conseguiram entender o cerne do debate. Sem a habilidade de pensar criticamente, manter o foco e filtrar o barulho e os vieses cognitivos, essas pessoas chegaram a uma conclusão muito diferente da conclusão que eu cheguei no final daquele debate. É como se a mente dessas pessoas estivesse sintonizada numa estação diferente. Elas ouviram as mesmas palavras, participaram da mesma reunião que eu, mas a conclusão foi totalmente diferente. Por quê? Porque o processo cognitivo para chegar a essa conclusão foi poluído por vieses, por distrações, por questões pessoais, sociais, etc. Estas pessoas não conseguiram perceber que aquele projeto era sólido, do princípio ao fim, devido a uma preparação sistemática e metodologicamente robusta. Não ter a habilidade de pensar criticamente é, na minha opinião, praticamente fatal do ponto de vista profissional para executivos de médio e alto nível. Na minha concepção, pensar criticamente no mundo executivo de uma corporação de pesquisa e desenvolvimento como a indústria farmacêutica é o que separa os amadores dos profissionais. É o que separa a pessoa bem preparada da pessoa que está mal preparada. Saber pensar criticamente requer uma habilidade subjetiva muito bem construída e leva tempo para aprender.
Eu sempre tentei orientar as pessoas mais júniores, mais jovens, para refinar o pensamento crítico quando eu observava uma certa limitação nesse quesito. Porém, a grande maioria dos executivos de alto escalão não tem tempo nem treinamento para guiar o desenvolvimento do pensamento crítico nos executivos mais jovens. As pessoas que estão na empresa não sabem treinar os outros a desenvolver o pensamento crítico. Mesmo os que pensam criticamente muito bem, não necessariamente sabem treinar como pensar criticamente. Então, confiar na sorte para que você aprenda a pensar criticamente no ambiente profissional expõe o profissional a um risco muito alto. E para agravar essa situação, a pessoa que não sabe pensar criticamente frequentemente não sabe que não sabe. Ou seja, ela não tem consciência de que ela não soube pensar criticamente. Estes diretores que espalharam os rumores de que a aprovação do time dos Estados Unidos foi enviesada porque eu tinha uma percepção mais favorável daquele time, não têm consciência de que a conclusão que eles chegaram foi baseada em vieses cognitivos pessoais, porque eles não tiveram a atenção e a habilidade de pensar criticamente para reconhecer a qualidade daquela proposta que foi rapidamente aprovada. Uma pessoa que não tem consciência de que não tem uma habilidade e para reconhecer a falta desta habilidade, ela precisa ter esta habilidade, é uma coisa muito difícil. A pessoa que canta mal e não sabe que canta mal, é porque ela não tem a capacidade de cantar bem. Ela não vê a diferença. Muitas pessoas cantam mal e têm consciência de que cantam mal. Outras pessoas cantam mal e acham que estão arrebentando. E essa falta de autoconsciência é perigosa no caso do pensamento crítico, porque você não faz nada a respeito. E se você olhar, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial, várias habilidades que são fundamentais para o futuro do trabalho envolvem pensar criticamente. Por exemplo, pensamento estratégico, pensamento analítico, qualidade de decisão, decision making. Todas essas características envolvem a capacidade de pensar criticamente de uma forma sofisticada. Portanto, eu gostaria de enfatizar que a capacidade de pensar criticamente é uma das habilidades mais valorizadas no mercado de trabalho. No ambiente profissional, a habilidade de pensar criticamente é um dos diferenciais mais importantes para o crescimento e reconhecimento. Uma pessoa que carece dessa competência tende a se comportar de forma previsível, enfrenta dificuldades pessoais, cria atritos e desafios para a equipe, sendo frequentemente marginalizada de discussões importantes. A falta de pensamento crítico manifesta-se em comportamentos específicos que, ao longo do tempo, sabotam a confiança e o respeito dos líderes. Esta pessoa está fisicamente no ambiente profissional, porém não está participando de forma significativa do diálogo e das decisões. Esta pessoa é café com leite e não sabe. Mas como uma pessoa com baixa capacidade de pensamento crítico eh, age? O que acontece com esta pessoa no ambiente profissional? Bem, primeiro, não consegue acompanhar e nem acrescentar valor a um debate socrático. Tem uma argumentação fraca ou às vezes circular, usa frases vagas, generalizações ou repete o mesmo ponto sem desenvolver uma linha de raciocínio clara. Em debates, não consegue sustentar suas posições com dados ou lógica. Em reuniões, os colegas param de direcionar perguntas complexas a esta pessoa. Em vez de perguntar como podemos garantir que essa estratégia será eficaz, eles simplesmente informam a decisão final. As conversas que exigem um debate genuíno começam a ocorrer sem a presença da pessoa que não tem habilidade
de pensar criticamente, ela começa a ser excluída. Principalmente nos dias de hoje, onde todo mundo está muito ocupado, as coisas precisam ser resolvidas relativamente rápido, e ficar dando a mão e tentando acompanhar uma pessoa que não está habilitada para manter o mesmo nível de debate é muito difícil. Naturalmente, acontece uma certa marginalização. Esta pessoa também tem dificuldade de definir o problema, ou seja, o framing, que é colocar o problema dentro de uma estrutura clara, articular o problema, o objetivo, a opinião. Em vez de analisar a questão que está sendo discutida a fundo, esta pessoa acaba pulando para conclusões rápidas, baseadas em uma única evidência ou em suposições. Não entende que para definir o problema apropriadamente é preciso disciplina. E a disciplina de fazer perguntas de uma forma sistemática, com questionamentos metodicamente feitos. Tira conclusões rápidas, não consegue enxergar além do óbvio, aceita soluções superficiais e comete erros já cometidos. Em vez de estruturar bem a questão e analisar essa questão de uma forma metódica, fazendo perguntas e sistematicamente entendendo e analisando a questão a ser discutida. Outro ponto importante de uma pessoa que não sabe pensar criticamente é que esta pessoa frequentemente aceita informações sem questionar. Ela aceita fatos ou opiniões de figuras de autoridade, de notícias, ou informações ouvidas em corredor, né? Como diria, quando eu fiz residência, Journals of Irrelevant Data, né? Jornal de dados irrelevantes. Então você pode obter informações de um monte de fontes diferentes, mas sem uma certa análise crítica da veracidade, da qualidade dessas evidências, a pessoa acaba repetindo informações erradas, desatualizadas, e, e sempre fala, alguém disse, ou estava na internet, alguma coisa subjetiva dessa forma. Uma pessoa que sabe bem a informação que está dizendo, ela descreve a fonte dessa informação e ela sabe se essa fonte é sólida ou não. E quem não sabe pensar criticamente simplesmente se comporta de uma certa forma como um papagaio, né? Repete o que ouviu, mas não sabe analisar de uma forma criteriosa a qualidade daquela informação. Outro ponto importante na pessoa que não sabe pensar criticamente é entender como pensar um sistema complexo. É muito fácil pensar de uma forma linear de causa e efeito com historinhas simples. É muito mais difícil ver um mundo cheio de nuances, com aspectos ambíguos, aspectos incertos, uma certa complexidade e variabilidade no que você está descrevendo. Uma pessoa que fala, isso é bom, isso é ruim, isso está certo, isso está errado, e não consegue contextualizar diferentes fatores, não consegue descrever nuances, avalia as soluções de uma forma simplista, geralmente reflete essa falta de capacidade de pensar criticamente. Outro ponto importante na pessoa que não sabe pensar criticamente é a resistência a feedback e mudanças, reagindo mal ou na defensiva, com desconforto quando as ideias são questionadas, interpretando análises como ataques pessoais. Isso dificulta o aprendizado e a adaptação a novas realidades. O bom pensador crítico consegue compartimentalizar o debate. O que eu quero dizer com isso? Você coloca o debate dentro de uma sala, de um espaço mental que não envolve você. As ideias são as ideias, você é uma pessoa que está fora dessas ideias. Então, uma crítica ao meu argumento deixa de ser uma crítica a mim. Essa capacidade de compartimentalizar e separar o debate de ataques pessoais, de insegurança, etc., é fundamental. É lógico que, mesmo em ambientes científicos,
Um cientista com uma boa reputação que é questionado e outro cientista consegue demonstrar que ele ou ela estavam errados naquele argumento, é algo que vai causar vergonha e não é confortável. Não é confortável ser provado errado. Porém, você tem que ter maturidade o suficiente para lidar com este risco para se tornar um pensador crítico. E eu argumento que quando você deixa de levar para o pessoal e reagir de uma forma emocional a críticas ou pontos de vistas divergentes, você cultiva a sua capacidade de pensar criticamente. Então existe um certo círculo virtuoso, onde você deixa de levar para o pessoal o debate e a crítica e o questionamento, e isso permite você aprender a pensar criticamente, e isso vai fazer com que você vai deixar de levar para o pessoal ainda mais. Então isso melhora com o tempo. E uma pessoa que sabe pensar criticamente também não está sujeita à manipulação de marketing, de malandragem e outras coisas que acontecem e muito frequentemente na mídia social e na internet. As fraudes acontecem quando as pessoas começam a agir no automático, sem deliberar com um pouco mais de cuidado o que está acontecendo. E essa pessoa que não sabe pensar criticamente acaba dependendo muito do chefe, ela não consegue decidir, né? E isso traz quais consequências para o ambiente de trabalho? Bem, primeiro que as decisões são frequentemente falhas, né, sujeitas a vieses. Imagina uma reunião de planejamento de projeto. O gerente de produto apresenta uma nova ideia baseada em uma pesquisa de mercado. A pessoa com baixo senso crítico, pensamento crítico, aceita a ideia imediatamente, sem questionar, enquanto os colegas mais críticos levantam dúvidas sobre a metodologia da pesquisa, os riscos do projeto, o volume de recursos necessários, a capacitação técnica de cada um envolvido no projeto, os prazos descritos no projeto, se são realistas ou não, os custos, etc. Então, um pensador crítico não vai comprar essa ideia de cara, né? Ele ou ela vão analisar todos os aspectos desse projeto antes de concluir que é uma decisão sábia. A pessoa que não sabe pensar criticamente também tem muita dificuldade de resolver problemas complexos, acaba perdendo a credibilidade com o tempo, causa uma certa estagnação na carreira e frequentemente não sabe se comunica mal. Quando um problema surge, esta pessoa pode atribuir a uma causa simplista. Ah, o cliente é exigente, o outro departamento é incompetente. Isso é uma generalização, uma coisa inespecífica. Ignora fatores diferentes que podem levar à falha. Então, essa incapacidade de analisar a causa impede que essa pessoa descreva o problema de uma forma mais sofisticada. Então, a comunicação é ruim, porque a concepção do entendimento é mal feita. Outro ponto é a falta de resolução de conflitos, né? Quando você está com as suas ideias claras, é mais fácil navegar conflitos e manter o debate num lado mais racional. Quando essa pessoa gradualmente acaba sendo marginalizada, a longo prazo, o profissional com baixa capacidade de pensamento crítico tende a se afastar dos processos decisórios. Embora possa manter o seu emprego devido à competência técnica e outros fatores, esta pessoa não conquista o respeito intelectual nem a influência significativa dentro do ambiente de trabalho. Seus colegas, mesmo reconhecendo o esforço, deixam de ver esta pessoa como parte ativa do debate e das decisões. Esta exclusão não é necessariamente intencional, mas resulta de um ajuste natural no jogo de ideias. Isso faz parte das consequências da falta de habilidade subjetiva, né, de soft skills, que traz para o sistema. Lembre-se, a ideia de que cada ser humano é um indivíduo é um tanto quanto uma ilusão,
porque grande parte da vida dessa pessoa acontece dentro de uma rede, de um sistema, de uma social network, de uma rede social. Essas conversas, esses diálogos, essas interações, elas estão acontecendo dentro de um sistema. Você pode não ver esse sistema, mas ele existe. E ele segue regras claras. E uma pessoa que não tem habilidade subjetiva de pensar criticamente vai, com o tempo, sendo marginalizada dentro daquela rede social. Principalmente se as outras pessoas dentro dessa rede social têm uma alta capacidade de pensar criticamente. E isso não necessariamente é algo feito com má intenção. As pessoas não estão concebendo essa marginalização e falando, eu vou marginalizar aquela pessoa. Não, isso acontece naturalmente. Da mesma forma, por exemplo, num jogo de futebol, onde você joga com vários amigos e você sabe que tem um dos amigos que sempre perde a bola. Então, a tendência natural vai ser você evitar de passar a bola para essa pessoa, porque você percebe que ele vai perder a bola de novo. Então, isso acontece dentro da sua cabeça de uma forma quase inconsciente e natural e vai evoluindo. Conforme você vai adquirindo mais informações, o seu comportamento futuro vai evoluindo, vai se adaptando, vai mudando. Conforme as pessoas do trabalho observam uma pessoa que não sabe pensar criticamente, tomar decisões erradas, fazer análises superficiais, impulsivas, etc., gradualmente essa pessoa vai sendo excluída dos debates mais importantes e das decisões mais importantes. Essa exclusão do diálogo relevante acontece de uma forma sutil, gradual, mas sistemática. A pessoa acaba sendo excluída de reuniões estratégicas, ela não participa da definição de prioridades, acaba sendo excluída de projetos multidisciplinares. O aprendizado, quando essa pessoa recebe críticas construtivas, ela frequentemente interpreta como um ataque mais pessoal, não sabe compartimentalizar o debate, o argumento dentro da cabeça, mistura as ideias dentro da cabeça, as emoções de estar se sentindo ameaçada ou ameaçado, mistura com a interpretação, o entendimento do feedback que está sendo recebido. A pessoa não consegue separar isso dentro da própria mente. E por quê? Porque falta habilidade cognitiva para fazer essa separação. A separação do agora eu vou conversar sobre o argumento e eu vou deixar esse medo, essa ansiedade que esse argumento está me trazendo fora da sala do debate. Eu vou focar no meu argumento. Apesar de dentro do meu corpo eu estou sentindo medo, porque o argumento me parece uma ameaça pessoal, eu não vou deixar esse medo dominar a forma como eu estou pensando e eu vou compartimentalizar esse debate. Isso é uma habilidade que pode ser treinada. Não é fácil, mas uma vez que você consegue, você para de levar as coisas para o pessoal. Você consegue estar presente no debate sem contaminar esse debate com um monte de vieses emocionais, cognitivos, etc. Então, para resumir, uma pessoa com baixa capacidade de pensar criticamente se torna, aos olhos dos colegas, um indivíduo que contribui para o trabalho, mas não contribui para o pensamento, a análise, a discussão, o debate dentro do trabalho. Esta pessoa é vista como um membro da equipe que executa, mas que não participa do componente intelectual da solução de problemas, limitando não apenas seu próprio crescimento, mas também a capacidade da equipe de atingir um potencial máximo. O pensamento crítico não é apenas uma habilidade desejável, mas uma competência essencial para o sucesso profissional. Quem não desenvolve o pensamento crítico corre o risco de ser visto como um peso pela equipe, perdendo espaço em discussões importantes e oportunidades de crescimento. Investir no desenvolvimento dessa habilidade por meio de leitura, cursos, trocas de ideias e prática constante, principalmente
Debate e metacognição são 2 formas de treinar o pensamento crítico. Participar ativamente de debates de ideias e exercitar a própria capacidade metacognitiva. Isso é fundamental. E uma pessoa que tem essa habilidade, ela vai ser mais respeitada no ambiente de trabalho. Por favor, me enviem sugestões, críticas construtivas e perguntas para concluir, caso você ache que que este tópico, que este podcast é algo que vale a pena. Me siga no Instagram, @caude Conexão Sapiens, e por favor espalhe essa notícia. Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Um grande abraço do Caude. PS, nos últimos meses, eu estou utilizando a inteligência artificial como referência e assistente administrativa na redação dos textos. Todas as referências indiretas são confirmadas com artigos publicados em revistas, caso seja algo relacionado a um assunto científico, né? O de hoje, por exemplo, é mais a respeito da minha experiência profissional do que um argumento científico baseado numa publicação, tá? Mas tem um monte de evidências demonstrando que o pensamento crítico é fundamental no ambiente de trabalho, e as evidências estão principalmente nos relatórios do Fórum Econômico Mundial. Então, só para resumir, o texto de hoje foi parcialmente criado com inteligência artificial, mas cuidadosamente revisado pela inteligência natural desse ser que vos fala. Um grande abraço.